Todo mundo que estuda a Torá já sabe que Tzaraat não é nenhuma doença que existe hoje em dia. Não existe esse negócio de lepra, esse negócio de hanseníase, psoríase. A moléstia se chamava Tzaraat. E a palavra Metzorá é o quê? Metzorá é o substantivo referente a Tzaraat. Metzorá é aquele que contraiu Tzaraat. Tzaraat não é doença. Nunca foi. Apesar das Bíblias colocarem essas traduções inadequadas, que às vezes não são traduções, são criações, criaram que Tzaraat é lepra. Tzaraat não é lepra, nunca foi. Porque o que nós conhecemos como lepra, ou é hanseníase ou é psoríase. Tzaraat não é nem uma coisa nem outra. Não é nem hanseníase e nem psoríase. Tzaraat não é nenhuma doença existente. Tzaraat nem é doença. Tzaraat é uma forma de marcar a presença do pecado. Tanto que a gente vê no texto de Levítico 14, versículo 33 e 34, o texto mostrando como eles deveriam proceder quando desse Tzaraat numa casa, nas paredes da casa. Ou seja, Tzaraat não dava só no corpo humano. Tzaraat também dava numa casa. Maior prova de que Tzaraat não era uma doença. Era uma forma de marcar o pecador. Por acaso você já ouviu falar que uma casa pega doença? Claro que isso não existe. Tzaraat nunca foi doença. Tzaraat era uma forma que Deus tinha de marcar aonde estava o pecado. Espiritualmente falando, o pecado não é apenas um conceito meramente abstrato. O pecado é o que nós chamamos em teologia de uma hipóstase. Ou seja, é uma coisa que existe espiritualmente e que deixa marcas e consequências no mundo físico. E aqui nós temos que usar os termos hebraicos para poder explicar, pelo fato de que a Tzaraat hoje é coisa que não existe. Tzaraat era a marcação espiritual do pecado. Tzaraat era a materialização da pecabilidade. E Metzorá é o termo usado para definir quem pega Tzaraat. Um Metzorá pode ser um ser humano, ou pode ser a roupa do ser humano, ou pode ser a casa do ser humano. Leproso é tradução maldosa, é invenção. Como nós vemos no início do capítulo 8 de Mateus, versos 2 e 3, Yeshua encontrou que diz que é um leproso, mas na tradução adequada, Yeshua encontrou um Metzorá, um sujeito que estava com Tzaraat. Eis que veio um Metzorá e se curvou a ele, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E Yeshua, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Eu quero, fique limpo. E logo ele foi limpado da Tzaraat. Aquele homem não era um leproso, ele era um Metzorá, no sentido do termo hebraico. Quem pega Tzaraat é um Metzorá. Yeshua encontrou vários Metzorá ao longo de sua trajetória. E os judeus da época sabiam muito bem que o Metzorá é alguém que estava marcado como pecador diante de Deus e dos homens. É por isso que eles se escandalizaram tanto com Yeshua. Como quem diz, esse homem tem autoridade para purificar os Metzorá, mas só quem pode tirar pecado de alguém é o próprio Deus. Um Metzorá era visto publicamente como alguém que estava marcado pelo pecado. E limpar ou purificar um Metzorá significava na prática que o pecado estava sendo removido da vida daquela pessoa. Tirar Tzaraat de um indivíduo significava tirar dele o pecado. Por que você acha que Deus não se utiliza mais da Tzaraat? Já pensou nisso? Por que não há mais Tzaraat no mundo? Não há mais Tzaraat no mundo porque Yeshua é aquele que tira o pecado do mundo. Como diz no texto de Yohanan, João, Yeshua é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E como a Tzaraat era uma marcação física do pecado, ver um humano com Tzaraat era isso. Era como olhar para uma pessoa com uma placa indicando: eu sou pecador. Evidentemente isso tinha que ser retirado do mundo, pois Yeshua HaMashiach veio para perdoar, purificar e salvar, e não para castigar, destruir ou condenar. E você vê nos textos da Torá, para um Metzorá ser purificado, ele tinha que primeiro se apresentar diante do sacerdote levítico.
Hoje, já debaixo do modelo sacerdotal melquisedéquico, onde Yeshua é sacerdote e oferenda ao mesmo tempo, os nossos pecados já não são mais expostos fisicamente por meio da tzaraat. Aos olhos de Deus, da ótica celestial, o pecado é como se fosse uma substância espiritual que preenche e mancha a criação divina. Mas ele matou o pecado por nós. O pecado morreu, mas deixou resíduos, resquícios em nós. E esses resquícios tentam se recriar novamente todos os dias. A partir de quê? A partir das nossas intenções de pecar. Vamos praticar aquilo que o autor de Hebreus disse, quando ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quer dizer, ainda não resistimos o máximo que podemos para evitar de pecar. Quanto mais nos entregamos à vontade de pecar, mais o pecado fica arraigado em nós.